Pela TV Mar Canal 25, a você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, nós vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte, os assuntos de momento que chegam justamente para você e te deixar bem atualizado na manhã desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2015. É o canal Esportes que também deixa você bem informado com as notícias do futebol de Alagoas e de outras modalidades esportivas. Já já você vai acompanhar os detalhes da rodada da Copa do Brasil, onde o Asa conquistou a classificação para a terceira fase da competição. Pois é, ontem nós falávamos aqui mesmo no canal Esportes que o Asa tinha possibilidade de conquistar a classificação. É só você entrar no YouTube e ver justamente através do nosso canal o programa de ontem, quando eu já falava desta possibilidade. Confiava muito pelo fato do elenco do Vitória não ter sido um elenco tão, que eu poderia dizer, que trouxesse um temor na equipe do Asa para poder fazer o alvinegro ficar naquela de jogar na defensiva. Pelo contrário, o Asa jogou até muito bem e foi melhor em determinados momentos, conquistou uma virada no placar, os gols só saíram no segundo tempo e daqui a pouco você vai ver como foi o resultado da partida. O que valeu mesmo foi o gol marcado na casa do adversário, porque o empate em 2-2 fez o Asa seguir adiante na competição e agora vai enfrentar o Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. É o único representante de Alagoas ainda nesta competição. Nós tivemos o CRB, que acabou sendo eliminado, o Cururipe e o Murici também eliminados e agora o Asa segue em frente, segue adiante na Copa do Brasil. Também daqui a pouco nós vamos trazer detalhes da Série B. Tivemos duas partidas ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, os gols, já que começou a fase decisiva, as quartas de final da Libertadores. Você daqui a pouco vai ver que jogo foi ontem que abriu as quartas de final da competição. Tudo isso e muito mais, você vai saber a partir de agora, aqui no canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Quando você passou a existir, ela fez planos. Quando você deu os primeiros passos, ela fez planos. Quando você seguiu suas próprias escolhas, ela fez planos. Até quando você resolveu seguir seus próprios planos? Ela fez planos. Retribua todos os planos que ela fez para você. Uma homenagem da Unimed Maceió a todas as mães pelo seu dia. Responsável técnica doutora Viviane Vieira Malta, CRM 2078AL. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais, dois sabores
mais light, uva e pêssego, 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Legal, agora sim começando o canal Esportes. Antes de entrarmos com as notícias, eu quero dizer para você que estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo, esse sim, conteúdo online do estado. Lá você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. O nosso e-mail é o canal esportes@tvmar.tv.br. 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa e também através do YouTube no nosso canal. Você, na aba pesquisa, digita TV Mar Canal 25 e vai poder acompanhar todos os programas já apresentados aqui ao vivo pela TV Mar para os assinantes da NET e também através do portal gazetaweb.com. Então, tudo isso são os meios que você pode acompanhar, você que é fã do nosso trabalho. O canal Esportes, apresentado de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, com as principais notícias do esporte, abrindo oficialmente a programação diária da TV Mar Canal 25. Daqui a pouco nós vamos trazer as manchetes da Gazeta, que tem 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com você, telespectador, que todas as manhãs sempre acompanha de terça a sexta as principais manchetes no caderno de esportes da Gazeta. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa, vamos trazer as primeiras notícias, vamos começar o programa de hoje falando do futebol internacional, já que no giro nós temos assuntos de destaque relacionados ao ambiente esportivo. E vamos abrir o canal Esportes na manhã desta quarta-feira com as informações. Vamos ver. Partidas internacionais e uma multa de $200 mil. Nesta quinta, o Boca Juniors divulgou os nomes de 11 sócios que serão punidos ou expulsos, de acordo com o estatuto do clube. O principal suspeito de ter disparado o gás tóxico dentro do túnel do River seria Adriano Napolitano, mais conhecido entre os barras bravas como Padeiro. A Justiça Argentina espera que ele se apresente à polícia nos próximos dias para mais esclarecimentos sobre o ato. A polícia italiana prendeu 50 pessoas, incluindo técnicos de clubes de futebol, jogadores e um suposto integrante da máfia da Calábria, região ao sul do país, acusados de manipulação de resultados. Os casos teriam acontecido em partidas da segunda e terceira divisões, além da Liga Semiprofissional da Itália. Depois de Londres e Berlim, Nova York também ganhou o privilégio de ter um pouquinho desse gênio por perto. O tradicional Museu de Cera Madame Tussauds apresentou a versão americana da estátua do craque do Barcelona e da seleção argentina, Lionel Messi. Foram quase 4 meses de trabalho com mais de 20 artistas envolvidos. Imagens de tirar o fôlego. Ainda mais quando se entende o que estes dois atletas estavam fazendo. Bernhard Hug e Tony Sbalby escalaram e esquiaram em 7 montanhas dos Alpes suíços em 24 horas. Algumas com mais de 4.000 metros de altura. O trajeto inteiro foi de 65 quilômetros. Pois é, você viu então os detalhes a respeito da participação até mesmo dos alpinistas, né? Eu queria só destacar aqui no canal Esportes a respeito dessa punição do Boca Juniors. Daqui a pouquinho nós vamos também ainda falar um pouco mais a respeito desse assunto. O Boca que foi eliminado da Libertadores, né? Não passou de fase sem ter concluído as 2 partidas contra o River Plate por causa da atitude desse cidadão que está sendo acusado aí pela polícia argentina como responsável por ter atirado o spray de pimenta no vestiário, né, no momento do retorno, onde os jogadores do River Plate retornavam para o gramado, né, no estádio La Bombonera na última quinta-feira. Esse cidadão, eu quero só dizer o seguinte, que ele precisa... porque, na verdade, isso vai de acordo com cada país, com cada cultura.
mas ele precisa de uma punição, mas uma punição gravíssima, porque isso é um tipo de atitude que não dá para você perdoar. Não dá para perdoar. Olha a cara do indivíduo aí. Olha a cara do vagabundo, porque isso é um vagabundo, isso aí. Não adianta o cara chegar aqui e dizer, não, porque o amor pelo clube cega. Não cega não, isso é safadeza. Isso é safadeza, isso é um vagabundo. Um cara desse não merece estar no meio do esporte, com toda a sinceridade. Esse está sendo acusado pela polícia e se a cara dele está rodando o mundo, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que foi ele o culpado. Porque os caras já estão divulgando a cara desse cidadão por nada. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse cara aí, não adianta que você está do outro lado, até podendo defender, dizendo as razões que levaram, porque às vezes é o amor pelo clube. Não é. Não é. O cara que comete um ato como esse, ele tem também a capacidade de matar. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida em relação a isso. O que é um spray de pimenta, minha gente? Você não sabe as consequências, não. Você não sabe, falta ar, queima. O cara fica sem enxergar por alguns momentos. E dependendo da gravidade, em termos da proporção mesmo que o cidadão for atingido, o cara vai precisar passar a noite em observação no hospital, minha gente. Então esse cara aí, ele precisa sofrer uma punição para todas as vezes onde ele acordar os olhos todos os dias, ele lembrar e ter vergonha da atitude dele. E não é só dele não, de outros 3, 4 vagabundos que estavam perto dele na hora também. De outros 3, 4 que estavam do lado dele na hora. Não foi só a dele não. Imagine, rapaz, se a proporção do spray de pimenta cega, né, um jogador. Porque queima, gente. Aquilo ali queima. Tem imagem aí da camisa da camisa do jogador vermelha, o corpo do jogador com hematomas, rapaz. É um absurdo, cara. Um negócio desse não dá para pensar em paixão por clube, não. Você tem que defender o seu clube, mas nenhum tipo de atitude eu aceito, não. E principalmente atitude como essa. Você querer ferir o adversário, rapaz, agredir o adversário. E tá aí o Boca Juniors eliminado da Libertadores de maneira correta pela Conmebol. Eu até pensei que a Conmebol ia fazer vista grossa porque o Corinthians matou. O Corinthians não, né? Um grupo de torcedores do Corinthians se envolveu naquela morte lá do torcedor boliviano, do Kevin Espada, né? E o Corinthians só fez perder mando de campo, onde na minha opinião deveria ter sido excluído também, né, da Libertadores. E a Conmebol não excluiu. E que, ô Fábio, tem imagem também, vamos mostrar coisa bonita aqui no Canal Esporte, nesse mesmo material, essa imagem de cera do Messi. Você tem como ir buscar essa imagem também? Perfeita, né, gente? Que trabalho fantástico esse de cera. Eu fico, assim, cara, espantado com a semelhança, né? Você parece que está mesmo perto do cidadão ali, rapaz. Que coisa! A imagem idêntica do Messi, olha só. E tem uma imagem, viu, Fábio? Tem uma imagem do rosto, fechado. Aí de longe não, dá para perceber que é um boneco, por causa do movimento, né? Mas o rosto é a mesma coisa, cara. A mesma coisa, você não tem o que tirar. Não tem o que tirar em relação a uma pessoa. É impressionante, rapaz, a qualidade e a perfeição que é esses trabalhos que são realizados nesses museus. Se você observar, olha aí, idêntico, cara. Não tem como você dizer não. Se você, por exemplo, está de noite, imagine você, num ambiente escuro à noite, de repente se depara com uma coisa dessa. Você vai pedir a benção para o Messi ali, pensando que é o cara mesmo que está ali. Perfeito, né, o trabalho. É realmente fantástico. Olha só o acabamento, até o brilho dos olhos, né, gente? O detalhe ali na boca ali, olha só. O detalhe da boca ali, né? Que coisa fantástica, né, gente? É realmente muito semelhante com o Messi. O Messi que cortou o cabelo, né? Não está mais com esse corte, mas ficou muito diferente, muito igual, né? Na verdade, ao aspecto do atleta. Pois é, então é isso que nós vamos destacando aqui, abrindo o programa de hoje. Nós temos ainda alguns assuntos a respeito do Boca Juniors. Por exemplo, a Conmebol negou, né? O Boca entrou com um recurso ontem, está querendo colaborar para poder ajudar e quem sabe até amenizar a pena, mas a Conmebol negou o pedido do Boca Juniors e segue justamente o River Plate classificado para as quartas de final da Libertadores. Vamos dar uma olhada nesse material aí na sequência, né? Do Boca, vamos ver? Esse material do Boca a produção vai buscar aqui para que a gente possa trazer aqui na sequência do Canal Esportes, tá certo? É um material onde o Boca Juniors ele entrou com um recurso e esse recurso foi negado pela Conmebol e o River Plate segue classificado na competição, né? É uma situação realmente triste essa para o futebol e eu com toda sinceridade não gosto muito de estar dando ênfase a esse tipo de assunto negativo,
mas isso precisa acabar, cara. Não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com o futebol. Já já nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto aqui no canal Esportes, tá certo? Deixa eu ir então para as manchetes da Gazeta. Posso ir para as manchetes da Gazeta? Vamos lá? Vamos para as manchetes da Gazeta aqui. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. E a Gazeta desta quarta-feira, dia 20 de maio, traz como destaque que CRB terá novo sistema no sábado. Daqui a pouco nós vamos mostrar imagens do retorno das atividades do CRB, né? A TV Gazeta foi lá fazer esse material e nós vamos buscar justamente esta notícia, né? Fantástico mesmo o retorno das atividades do CRB para enfrentar o Bahia e precisa vencer, né? O trabalho do Barroso está sendo criticado por uma minoria, mas eu entendo que o problema do CRB vai muito além de técnico. É muito difícil, gente, trabalhar aqui no Brasil. Eu não estou aqui para fazer defesa, nem tenho razões para defender o trabalho de um treinador, mas também não posso cometer injustiça. Eu não posso cometer injustiça. Você atribuir que o desempenho do CRB nos últimos jogos, cometido aí por gols provocados por falhas individuais de atletas, está na conta totalmente do Barroso, eu acho isso uma atitude leviana, né? Eu não posso ser injusto. Acho que o treinador tem tentado escalar o que o CRB pelo menos tem, está mais encorpado o time. Há quem diga que o CRB deveria ser desfeito depois do Alagoano para contratar um outro time. Também concordo que o CRB tem muitas deficiências e a conquista do campeonato alagoano talvez tenha maquiado tudo isso, mas eu não posso botar tudo na conta do Barroso, não. Eu acho isso aí, com toda sinceridade, é extremo demais. Porque chega um outro treinador, o time não vence, ou se vencer vai dizer, o trabalho do treinador que não prestava. Eu, com toda sinceridade, não acho legal esse tipo de atitude. Quem tem que ser cobrado, sabe o que é? São os jogadores. Sabe quem deve ser cobrado? Eu vou dizer aqui a realidade, que eu não sou de ficar em cima do muro, não. Quem deveria ser cobrado pela torcida do CRB que decepcionou é Moraes, é Zé Carlos. Esses caras contratados e que até agora não deram 10% daquilo que foi investido na contratação deles. E o problema não foi salário em atraso, condições de trabalho, não foi. Todos nós sabemos disso. Esses deveriam ser cobrados, entendeu? Porque a direção fez o investimento, depositou a confiança e hoje outros atletas fazem parte de um lugar que deveria ser deles. Moraes, Zé Carlos, Fernando, que fez o gol contra o Botafogo, mas perdeu a condição de titular, Paulo Sérgio, esse sim, Daniel Marques, não é? Esses precisam ser cobrados. Então, você depositar a carga toda e falar de uma maneira muito ampla, dizer a culpa é toda do Barroso, não sei, cara. Eu, com toda sinceridade, não enxergo dessa forma, não, porém respeito, né, a opinião das pessoas. Agora, a minha opinião é justamente essa. Eu não gosto de cometer injustiça, com toda sinceridade. Acho que o Barroso não é o principal responsável, e sim os jogadores, que precisam mostrar mais comprometimento, atenção e nível também de futebol com a camisa do CRB. Aqui também na manchete da Gazeta desta quarta-feira, sem dinheiro, São Paulo cogitou ontem liberar o atacante Luiz Fabiano antes do fim da temporada. Brincadeira, né, rapaz? São Paulo, né? Falar em crise no São Paulo é difícil, né? Muitos anos que a gente não escuta isso, né? Mas o São Paulo está sem dinheiro e poderia aí até cogitar a liberação do Luiz Fabiano. Após o título na etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf, Felipe Toledo, o Filipinho, participou de gravação de um clipe ontem. Agora vai começar a entrar dinheiro de Rio, né? Ganhou uma etapa agora, meu amiguinho. O dinheiro vai. Silvio Camelo aponta acertos da direção do CSA. Tem acertos sim, viu, gente? Eu não posso chegar aqui também e dizer que discordo com o posicionamento do Silvio Camelo, não. Só que os acertos acabaram ainda não refletindo no futebol. O presidente do conselho disse que o clube revelou atletas. Isso é fato. O CSA revelou atletas mesmo. Eu não posso também aqui chegar e dizer que é mentira do meu companheiro aqui da TV Mar, né? Silvio Camelo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que o CSA, com todos esses acertos, ainda não conseguiu atingir diretamente as suas necessidades. E para um time que tem necessidades num curto prazo, que é o CSA, que precisa de calendário urgentemente, precisa que medidas extremas sejam colocadas como prioridade. Revelar jogadores é fantástico, o CSA vai ganhar dinheiro, tudo. Mas e aí, vai jogar quando? O que o torcedor quer é que o CSA jogue. O que o torcedor quer é o CSA em campo, é o CSA levantando aquela coisa, aquele caneco ali, ó. É caneco que o torcedor quer. E todos nós sabemos que, por mais que a direção do CSA utilize um discurso, né,
de ter paciência, de calma, mas com os fracassos dos últimos anos, o CSA desde 2013, gente, que não participa de campeonato nacional. Desde 2013. Eu falo campeonato nacional, né? Não é Copa do Nordeste. Copa do Nordeste já jogou no ano passado. Campeonato nacional. Del Nero apresenta a nova CBF, presidente da entidade participa de evento amanhã aqui em Maceió. Importante, né, a presença do presidente da CBF, que está fazendo um trabalho itinerante agora, né? Indo nos estados para poder vender justamente a ideia de suas propostas a partir de agora como o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro. O Grêmio demitiu o técnico Filipão, que já havia cobrado reforços, né? Nome mais forte para o cargo é de Cristóvão Borges, com passagem por Fluminense, Bahia e Vasco. Mas o técnico Doriva do Vasco também foi lembrado, viu, gente? Doriva foi lembrado para poder assumir o Grêmio. A verdade é o seguinte, que o problema do Grêmio também, além do Filipão ser um técnico que não caiu na aceitação de todo mundo aí, o problema do Grêmio também é elenco, viu? Eita, elenco ruim. Pense no elenco ruim esse time do Grêmio. É fraco o time do Grêmio, com toda sinceridade. Botafogo e Figueirense vai ser hoje à noite, pela Copa do Brasil. Ontem tivemos 2 partidas, daqui a pouco vamos repercutir os resultados da Copa do Brasil. Nilmar, jogador do Internacional, né, rapaz? Identificação fantástica com o Colorado aí. É novidade do Inter hoje pelas quartas de final da Libertadores contra o Santa Fé. Vasco e Cuiabá, jogo da volta será hoje também às 10 da noite em São Januário. Tá aí a foto mais uma vez dos responsáveis por soltar gás de pimenta e se diz desesperado, né? Adrian Napolitano falou publicamente ontem: fiz sem me dar conta. Pois é, meu filho, então agora você vai ter que pagar pelo ato impensado. A advogada não descarta o Flamengo, a advogada do Robinho. E a última notícia, né? As últimas notícias: Corinthians não vai renovar com o Sheik, ele volta a ser especulado no Vasco. Tá aí a notícia, né? Emerson Sheik não fica no Corinthians e pode parar no Vasco da Gama. E União realiza a corrida de Corpus Christi no dia 4 de junho. Largada para o percurso de 6 quilômetros será às 3h30 no posto Serra da Laje. São as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas. Faça sua assinatura e receba em casa por um valor mínimo. Podemos dar sequência aqui ao Canal Esportes, produção? Pois é, então, a CBF... Ah, beleza. A CBF, ontem nós trouxemos a informação do seminário, né, que a CBF está organizando para poder, eu poderia dizer que modernizar, valorizar ainda mais o futebol feminino. Vamos ver com mais detalhes essa matéria do Sport TV. Vamos acompanhar. Ainda não é a solução, mas pode ser o caminho. Pensar en un plan de comunicación, en un plan de promoción del fútbol femenino y en posicionar el fútbol femenino como un producto atractivo aquí en Brasil. A CBF já decidiu que irá manter a seleção permanente. Em meio a muitas propostas, a FIFA não abre mão da criação da Liga Nacional. O futuro pode estar fora dos grandes centros. Carlos Barbosa, você conhece a cidade por causa do futebol de salão. E cria-se um futebol feminino que a cidade vai ser levada ao nome do futebol feminino. Entre os assuntos debatidos está o uso do fundo de legado da Copa do Mundo. Até 2018, a CBF vai receber cerca de 100 milhões de dólares por ter organizado o Mundial. 15% desse valor destinados ao futebol feminino. E a meta é construir 15 núcleos nos estados que não sediaram o Mundial. Dá opções para desenvolver os jogadores mais perto de sua casa. 2 campos, 3 campos de futebol, vestiários, departamento médico, aquela infraestrutura que é um CT. Começar a lançar essas futuras jogadoras, onde que eu venha parar, onde que a Marta possa parar, a Cristiane, que a gente tenha jogadoras à altura, né, para que dê continuidade no trabalho. Ideias que podem a longo prazo mudar a cara do futebol feminino no Brasil. Pois é, vamos ver, né? Vamos torcer também que isso realmente aconteça, que o esporte seja valorizado. O esporte, né, que eu me refiro, é o futebol feminino aqui no Brasil. Precisa sim desse processo de valorização e como precisa. Vamos lá, dar andamento aqui ao Canal Esporte, sem perder tempo, vamos trazer mais notícias. Ontem tivemos pela Libertadores da América. Oi? Desculpa, produção. Ah, tá, beleza, tá certo então. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Libertadores da América. A produção já informa aqui para nós, através do ponto, o seguinte, que já está no ponto também a matéria que envolve a greve dos funcionários envolvidos na construção das arenas para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Isso é um assunto também que já está gerando muita polêmica. Vamos ver esse material.
Do atletismo nos Jogos de 2016, os funcionários não trabalharam nesta terça-feira. Cena que se repetiu em outras instalações olímpicas, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada. Nós estamos aproximadamente hoje com 9 a 10 mil trabalhadores em greve, porque a nossa média hoje está entre 60% e 70% de paralisação. A prefeitura contesta. Diz que a adesão foi pequena. A empresa olímpica municipal informou que todos os operários trabalharam no complexo de Deodoro e também no Parque Olímpico, onde os funcionários pertencem a outro sindicato, o da Construção Leve. O Comitê Rio 2016 afirmou que a greve não compromete o andamento das obras. São 2 dias de paralisação. Nesta quarta está marcada uma audiência de conciliação com representantes das empresas no Tribunal Regional do Trabalho. Os operários reivindicam reajuste de 8,5% nos salários. As empresas oferecem 7,13%. Eles querem também aumento na cesta básica de R$ 310 para R$ 350. As negociações estão emperradas desde fevereiro deste ano. É triste e lamentável esse tipo de situação, mas infelizmente é uma realidade aqui no Brasil. As coisas no Brasil são tratadas de uma maneira muito diferente, né, gente? E aí os funcionários reivindicando salário. Pois é, torcedores pedindo melhoria no futebol, investimentos sendo feito, situações que estão sendo colocadas aí que acabam muitas vezes desprestigiando os funcionários envolvidos nas construções importantes para a realização de eventos aqui no Brasil. Então são coisas que acontecem aqui no país com uma intensidade, né, muito maior do que em outros países. Lamentavelmente, quando nós acompanhamos imagens e assuntos como esse, nós só podemos dizer, isso é Brasil. Vamos dar sequência aqui ao programa? Olha, um torcedor do Benfica, péssimo exemplo também, né? Vem da Europa, tá? Torcedor do Benfica foi agredido por policial depois da festa da comemoração pelo título português no último final de semana. Vamos ver essas imagens. Cenas de absoluta crueldade que chocaram Portugal e todo o futebol europeu. Diante do pai e dos filhos, José Magalhães, torcedor do Benfica de 43 anos, é agredido violentamente por um policial. A cena aconteceu nas proximidades do estádio Afonso Henrique, após o empate em 0-0 com o Vitória de Guimarães, que garantiu o bicampeonato português ao Benfica. Em nota, o clube afirma que convidou o torcedor e sua família para a partida contra o Marítimo, na rodada de encerramento do Campeonato Português, que marcará a festa do título. O Ministério do Interior de Portugal instaurou uma investigação sobre o fato. Se prepara, né, gente? Na frente da criança ali, com toda sinceridade, rapaz, isso aí é inadmissível, né? A polícia precisa de uma preparação e eu diria uma preparação melhor. O policial tem que estar preparado, rapaz. Existem situações ali, não tinha para que agir daquela forma. O cidadão não estava armado, rapaz, né? Acho que uma covardia tremenda, com toda sinceridade, rapaz, na frente do filho. É uma marca que, eu vou dizer uma coisa para você, com toda sinceridade, é uma piada essa atitude do Benfica aí, convidar o jogador para entrar no gramado no duelo contra o Marítimo. Sim, meu irmão, mas e a pancada nas costas? Quem é que vai tirar? E os punidos a respeito desse assunto? E a marca que ficou para a criança, que ficou chorando ali, sendo contido pelos próprios policiais, enquanto o outro batia no pai dele? Rapaz, isso é uma coisa muito séria, velho. Com toda sinceridade, quem é pai sabe o que eu estou sentindo. Quem é pai sabe do que eu estou falando também. Vamos falar mais de CBF? É isso? É CBF? Vamos trazer então mais assuntos da CBF relacionados ao futebol brasileiro e também a sua estrutura que está sendo montada, preparada para grandes competições. Vamos ver. Foram 20 anos dedicados ao futebol. A habilidade com os pés foi trocada por uma outra atividade. Sou a tia do lanche. A tia Isa surpreende alguns quando diz que foi jogadora de futebol. O Fla-Flu em 86 foi Radar e Portuguesa. Maracanã. Maracanã, sei, foi. Foi preliminar, Fla-Flu. Tu jogava pelo Radar ou pela Portuguesa? Radar. Ah, caramba, eu lembro desse jogo, tava lá. Ela chegou à seleção, disputou a primeira Copa do Mundo de futebol feminino em 1991. Se destacou tanto que acabou recebendo o apelido de dar inveja. Belezinha, arranca, invade a área e é gol. Aí o replay, Radar 1-0. Na época, o salário não passava de R$2.000. Sempre ali de ônibus,
Aprendi de trem, aprendi de barca. Dificuldade semelhante à da ex-zagueira da seleção Marisa, presente em 3 mundiais, mas há 4 meses está desempregada. Desempregada procurando um mercado de trabalho e ninguém está aí. Pelo que nós fizemos, não tem respeito. Para mim não é falta de respeito. Nos tempos de jogadora, Marisa chegou a abrir um bar para ajudar nas contas de casa. Eu trabalhava ali quando eu vinha para o Rio e viajava para a seleção. Trabalhava ali e viajava para ir para a seleção. Para a gente ter a nossa meta de vida para viver. Como é que a gente vai viver? Em 96, os caminhos das seleções masculina e feminina se cruzaram no mesmo voo, que voltava dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Mas 19 anos depois, os destinos foram bem diferentes. Ronaldinho, Juninho Paulista, Sávio se consagraram no futebol europeu. As meninas, mesmo com o 4º lugar, não. Nada mudou, de lá pra cá não mudou, então eu continuo, vou trabalhar, vou continuar fazendo minhas coisas, sou homem trabalhando, vou continuar fazendo minhas coisas. Em março, a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória que autoriza a renegociação de dívidas dos clubes. Em contrapartida, eles deverão investir no futebol feminino. A proposta ainda não foi votada no Congresso. Se nas escolas não pratica futebol feminino, como é que vai fazer? Os clubes vão fazer a categoria de base para o futebol feminino? Alguns fazem, mas é muito caro. Já tem a dificuldade do futebol masculino. Né? Naquela época nós tínhamos os terrões por aí, né? Tinha os campos de várzea, todo mundo jogava. Hoje já não existe mais, mas nós temos que arrumar um caminho. O caminho é fazer a escola trabalhar nesse sentido, fazer essas competições. As prefeituras têm trabalhado muito nesse sentido. Felizmente, em São Paulo, as competições são feitas com o apoio da prefeitura. E nós buscamos o apoio dos clubes, mas eles ficam muito distantes disso. Eles estão muito mais preocupados com o futebol masculino. Então, nós temos que buscar um caminho. Eu estou estudando para me dar um choque no futebol feminino. 2 pratas olímpicas, 2 ouros pan-americanos, a melhor jogadora do mundo por 4 vezes. Tudo isso sem um investimento adequado. Imagine quando ele for uma realidade. Você está vendo aí o exemplo comparativo que nós fizemos ontem? Se encaixa muito bem nessa matéria, né? O que a Marta precisa justamente de reconhecimento. Olha só a matéria do Sport TV, tá vendo? Falando justamente aquilo que nós tínhamos colocado, ontem. Deixa eu só apenas abrir aqui um parêntese antes de chamar a próxima matéria a respeito desse posicionamento do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Presidente, não é que as escolas elas não trabalhem o futebol feminino. Não é isso. É o investimento que não é feito na contratação de profissionais que possam incentivar as meninas a praticar futebol. O Brasil ainda hoje tem muita questão chamada preconceito para as mulheres que jogam futebol. Ou não é? Mulheres que jogam futebol aqui no Brasil são vistas por grande parte da sociedade com outros olhos. E é um assunto muito complexo, muito amplo, né? E a ideia que se dá é que essa falta de incentivo acaba muitas vezes prejudicando, porque a maioria das escolas do país, isso é que eu discordo em muitos aspectos naquilo que foi colocado. A maioria das escolas possui ginásio de esportes e campo de futebol. É ou não é? Então o que falta é incentivo. E eu espero que nessa sua gestão, já que existe um compromisso, né, de querer valorizar agora, tá falando para os 4 cantos essa situação de valorização, de engrandecimento do esporte, eu espero com toda sinceridade que isso seja também colocado como um incentivo para que o poder público possa olhar dessa maneira, em tratar o futebol feminino da maneira como se merece. E aí, quando eu olho para o futebol masculino, nós citamos ali, né, a matéria citou exemplo de Sávio, Ronaldinho Gaúcho, de outros que ganharam o Juninho Paulista, né? Mas é uma várzea, meu irmão. Futebol masculino ainda aqui no Brasil, ainda, meu Deus do céu. Aí você tenta colocar como espelho o futebol masculino no futebol feminino. Eu garanto que melhoria pelo menos acontece. Mas você dizer que vai ser um exemplo para o futebol feminino, ainda vai demorar bastante para que isso aconteça. Pode ter certeza. Vamos aí dar sequência ao Canal Esportes, falando mais de notícias. Vamos trazer o que aí na sequência, pessoal? O Vasco da Gama, né? É o Vasco, né, que joga hoje à noite contra o Cuiabá. Pois é, vamos trazer então notícias do Vasco da Gama, que se prepara para uma possível decisão por pênaltis. Vamos ver.
O treinador lembra bem como se faz. Também recorda que o futebol volta e meia apresenta surpresas. Não é porque eles estão lá no Mato Grosso, é a terceira divisão. Hoje em dia o futebol está muito nivelado. Por isso, treino intensivo de pênaltis. Até porque se o Vasco fizer o que vem fazendo, o empate é bem provável. Foram 3 nos últimos 3 jogos logo depois do título. A gente vem a 10 jogos sem perder. Então as pessoas esquecem muito rápido das coisas. Na ressaca de vitórias, basta um 0-0 para o campeão carioca, que não vai contar com o zagueiro Rodrigo e o atacante Gilberto. Estão machucados. Pelo que o Doriva ensaiou no treinamento, o Anderson Salles tem uma vaga na zaga e o Thales no ataque. Já pelo lado do Cuiabá, o clube vive algo bem parecido com o Vasco, mas ganhou 2 títulos esse ano. O estadual e a Copa Verde, algo bem inédito para a cidade. Nossa equipe não era uma equipe de muita torcida, então com os resultados vindo, a gente empolgou a cidade. Para empolgar ainda mais, o adversário foi muito estudado. Vamos tentar manter uma agressividade, mas uma proteção defensiva equilibrada. O empate é até bem-vindo, principalmente se vier com mais de um gol. Pois é, rapaz, e se vier com mais um gol vai prejudicar a vida do Vasco da Gama nessa sequência da Copa do Brasil, tá? O empate pelo placar de 0-0 deixa o Vasco na condição de estar classificado para a terceira fase da competição. Só que o Vasco não pode tomar gol. Se tomar gol, aí o empate já passa a beneficiar. Primeiramente, o empate 1-1 força a decisão por pênaltis e de 2-2 em diante é Cuiabá na cabeça. Pois é, o Vasco da Gama que não marca 2 jogos na Série A do Brasileiro. Ainda falando de Vasco da Gama, depois do jogo contra o Figueirense no último final de semana, o atacante Dagoberto chegou a reclamar e colocando os pés no chão, dizendo que não está preocupado. O Vasco da Gama não pode se preocupar com títulos e sim em se manter na Série A com o elenco que tem. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, foi de encontro à declaração do jogador. Do Vasco. O Vasco está nas 2 competições que está disputando, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, para ganhar. E é para ganhar a competição. É assim que o Vasco vai. E é assim que é a diretriz do Vasco. Para não ter qualquer especulação de que é isso, que o Vasco, cada um dá a sua opinião, que o Vasco vai lá para a zona da salsicha, que o Vasco vai disputar a intermediária, não. O Vasco vai para ganhar. Porque eu ouvi umas conversas, eu comecei a ouvir umas conversas, que o Vasco isso, o Vasco aquilo outro, e eu não quero saber conversa. Não quero saber de conversa nem de opinião de ninguém. Eu vim externar uma posição oficial do Vasco e eu me baseei em fatos concretos. Quando esse time iniciou a disputa do Campeonato Carioca, ele era considerado a 4ª força. Terminou campeão. Contra a previsão de muitos. Não contra a minha. Atleta não tem opinião diferente da minha. Atleta, nem nenhum profissional tem opinião diferente da minha. Pode inadvertidamente se manifestar antes de eu manifestar a minha posição. Depois de eu manifestar a minha posição, atleta nenhum, nem profissional, nem dirigente, nem quem quer que seja, pode ter uma opinião no Vasco diferente da minha. A não ser aqueles seguidores do Zarco aqui que houve a chamada oposição. Esses podem ter opinião diferente da minha, mas que representa muito pouco. Mas atleta do Vasco, dirigente do Vasco, profissional do Vasco, depois de eu manifestar a minha opinião, não tem opinião diferente. Ou então não trabalha mais aqui. O recado foi dado para o Dagoberto. Ou vai comungar com a opinião do presidente Eurico Miranda ou sai do Vasco. É a triste realidade, né, rapaz? Essa do futebol brasileiro.
Ontem, os ciclistas aqui em Alagoas realizaram um ato contrário à decisão da Justiça pelo menos, suspensão de momento na implantação da ciclofaixa na Avenida Deputado José Lages. Pois é, nessa região aqui da Jatiuca, né? Um ato foi realizado e nós vamos mostrar imagens a respeito desse ato, né, que foi realizado ontem pelas ruas da capital Alagoas. Aliás... Ah, tá, tudo bem, beleza. O pessoal da produção informando aqui, ó, Viderlan, caiu aqui o negócio. Mas tem imagens, então, daqui a pouquinho nós vamos tentar trazer essas imagens para você que acompanha aqui o Canal Esportes, ter uma ideia desse ato que foi realizado ontem à noite, onde os ciclistas, eles solicitam a implantação da ciclofaixa na Deputado José Lages, né? Essas daí são imagens, né, realizadas desse evento realizado ontem, tá certo? Aqui na capital alagoana, onde os ciclistas eles se reuniram, né, para esse ato, né, realizado aí nas principais avenidas aqui da nossa capital, com essa movimentação, né? Mais de 100 ciclistas participaram desse ato, onde pede para que a Justiça venha realmente liberar essa implantação na Avenida Deputado José Lages, né? Essas imagens aí através do Facebook, né, da Associação Alagoana de Ciclismo, dá para acompanhar, né, vários ciclistas participando desse ato, um ato pacífico realizado ontem à noite pelas ruas da capital alagoana. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer os gols da Libertadores, gols da Copa do Brasil. Olha, na Copa do Brasil Sub-17, o Vitória foi campeão da competição. Daqui a pouquinho nós vamos trazer esses e outros assuntos na sequência do Canal Esportes. Não saia daí, voltamos já. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. A Cane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, a Libertadores é assunto aqui no Canal Esportes. Ontem à noite tivemos a primeira partida das quartas de final da competição, duelo de ida. Pois é, rapaz, tivemos um jogo super importante nesta fase decisiva da Libertadores da América e vamos acompanhar agora o que é que aconteceu de interessante. Vamos ver como foi o resultado de Emelec e Tigres, primeiro confronto entre as equipes nas quartas de final da competição. Vamos ver. O único gol do jogo veio depois de uma grande jogada de Mondaini, uma caneta no zagueiro e o passe para Bolanhos marcar. Essa foi a primeira derrota do Tigres nesta Libertadores, era o único invicto da competição. O jogo de volta é terça que vem no México, lembrando que quem passar encara o vencedor do duelo entre Internacional e Santa Fé. Pois é, essa é a situação, pelo menos de momento, da Libertadores. Vamos dar uma olhadinha, então, sem perder tempo aqui, vamos dar uma olhadinha nos confrontos dessas quartas de final. Olha, quinta-feira, River Plate e Cruzeiro, River classificado, depois daquela polêmica contra o Boca, né? Vai enfrentar o Cruzeiro no Monumental de Núñez, primeiro jogo na Argentina, às 10 da noite. Guarani do Paraguai e Racing, o Guarani que eliminou o Corinthians, enfrenta o Racing nesta quinta-feira também, às 7h45, no caso amanhã. Emelec, que venceu o primeiro jogo contra o Tigres, joga na semana que vem, podendo empatar lá no México para poder seguir adiante na competição. O time do Tigres é o mesmo time que tem Rafael Sobis, né? Que conquistou a classificação derrotando o Universitário Sucre na fase anterior. E hoje à noite, a partir das 10 horas, em Bogotá, na Colômbia, o Santa Fé recebe o Internacional, primeiro jogo entre as equipes nessas quartas de final da competição. Representando o Brasil, apenas Inter e Cruzeiro na competição. O Botafogo enfrentou o Vitória ontem, conquistou o título da Copa do Brasil Sub-17. Vamos ver então. Ali na esquerda. Boa jogada do Juan Potó, tocou na ponta, posição legal, cruzamento, toque de cabeça, gol! Faria do Vitória! Num lindo lance do Juan Potó, passou no primeiro, passou no segundo, tocou na esquerda, daqui a pouquinho a gente vê a condição do jogador e o Faria tocando de cabeça de mansinho no canto direito. Antes que chegasse com o zagueiro que estava no ataque, tirou a marcação do Vitória. O Ezequiel, a bobeira do Ezequiel e lá vem o contra-ataque do time do Vitória. Ian botou na frente, ele o goleiro bateu pro gol! Gol! Faz a alegria de uma minoria. A bobeira foi do Ion, número 18. E o contra-ataque do time do Vitória, fulminante. Ion perdeu, Ian marcou. É o segundo do Vitória com 2 minutos do segundo tempo. Ele fica mais entre o zagueiro, mas ele tem essa qualidade, essa velocidade também. Retomou Ezequiel, sem falta. Pedalou Ezequiel, invadiu a área, cruzamento Luiz Henrique. Gol! Vitória reclama de falta do Ezequiel, que balançou bonito para cima do Gabriel e deu uma assistência para Luiz Henrique na área, com liberdade. O campeonato tem mostrado isso, é praticamente mortal para Luiz Henrique. É o 14º gol dele. Vai escapando o Heron, linha de fundo, Heron botou na frente, é pênalti! É pênalti pro Vitória, é pênalti no Heron. Puxou o contra-ataque o torcedor do Vitória, que também está aqui no Newton Santos, vibra. Heron puxou o contra-ataque, que a gente vai ver mais uma vez, ó. O toque de cabeça do Giovani, o Heron ganhou na força lá do Luca. Chegou atrasado o Matheus Fernandes. E sem titubear. Esse ângulo vai ser bom para a gente ver. Tem alguma dúvida, Edinho? Não, dúvida nenhuma. Agora a gente vê a falha do Luiz César, né? Uma falha de tempo de bola. A bola passou no cabeceio.
Aí sobrou para esse jogador Heron, que é muito rápido, oportunista, empurrou para dentro da área. Aí veio Matheus Fernandes e tocou nele, pênalti. E é o seguinte, quem vai cobrar é o Heron. Nós temos quase 42 do segundo tempo. O Vitória, se fizer esse jogo e se continuar no 3-1, leva o jogo para os pênaltis. Se o Diego pegar praticamente, muito provavelmente, pode dar o título para o time do Botafogo. Olha a pressão para esses dois garotos. 42 minutos. A pressão do estádio para cima do Heron. É o Heron contra o Diego. Autorizado. Lá vem o Heron. Bateu pro gol. Gol do Vitória. Heron cobrando o pênalti aos 42:30. Goleiro para o lado, bola para o outro. Com muita frieza desse. E esse foi o resultado do tempo normal, 3-1 para a equipe do Vitória. Como o Botafogo já havia vencido também por 3-1 no Barradão em Salvador, a partida foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Vitória levou a melhor, derrotou o Botafogo por 4-3 e acabou sendo campeão da Copa do Brasil Sub-17. Pois é, essa é a situação de momento. Ontem, pela Copa do Brasil, nós tivemos o duelo entre ABC e Paysandu. O jogo foi no Frasqueirão. O Paysandu venceu e passou para a próxima fase da competição. Vamos ver os gols. Aí o primeiro gol da partida, o gol do ABC. O ABC que precisava da vitória para poder passar de fase. O giro perfeito ali com a perna direita, sem chance de defesa para o goleiro do Paysandu. A jogada individual foi realizada ainda no primeiro tempo. O pênalti foi marcado. As duas equipes aí que acabam figurando na Série B do Brasileiro, né? Tanto o ABC quanto o Paysandu. O drible para dentro aí do atacante do Paysandu. O pênalti foi marcado. Um pênalti duvidoso esse, né? Na cobrança, o gol de empate do Papão. O árbitro mandou voltar ali a cobrança, né? Houve a invasão. Isso raramente, né, tem acontecido. Houve a invasão e depois na cobrança seguinte, a conclusão com êxito, mais uma vez, do jogador do Paysandu. E aí o segundo gol que definiu a classificação do Paysandu para a próxima fase. 2-1 foi o resultado da partida. Placar final. Aí mais uma vez o lance. Paysandu 2-1 em cima do ABC. O Asa jogou contra o Vitória no Barradão. Precisava também da vitória ou até mesmo de um empate acima de 2 gols para poder seguir à frente na competição e enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Sampaio Corrêa. E foi o que aconteceu. O Asa conquistou um empate e segue para a terceira fase da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Verdão do Palestra, do Fábio Novaes, na próxima fase da competição. Vamos ver. Quartas de final, jogo de ida, Emelec e Tigres. Olha o Vander, dessa roubada de bola dentro da área. Adiantou demais a dividida, marca pênalti. Marca pênalti Jean-Pierre na jogada do Vander dentro da área. No primeiro lance de ataque da equipe do Vitória. Vamos rever a jogada, ele leva vantagem, passou pelo Rairo. E aí, o choque com o Lucas. Tem o braço esquerdo ali do Lucas. A bola já está um pouco à frente. Rafael Rezende. Já apitou o Jean-Pierre. Escudeiro, correu para a bola, pé esquerdo. Gol! Escudeiro! Cobrando pênalti. Faz 1-0 para o Vitória. E aí o torcedor. Mais uma vez a cobrança do Escudeiro. Pedro Henrique arriscou o lado esquerdo, ele bateu no lado direito. Tranquilidade do Escudeiro. E o Vitória faz 1-0 no início do segundo tempo. Fiquei com a impressão de que o Escudeiro tomou pouca distância para não indicar o lado que bateria, né? Mas até pela forma como ele se movimentou para a bola, com o corpo bem angulado, só dava para bater aberto. Deu uma rolada ali o Didir, o chute de fora! Gol
Cobrança de falta ensaiada. Gabriel saiu, Didira deu uma pisadinha, passou o Rairo. Olha, o Marcos Antônio também passa. O Didira pisa. O chute de fora, tem desvio ali no meio, né? Impressão que vai tentando o corte. Vamos ver nessa imagem. O Ednei, camisa 3. É, o Ednei. Ele vai para tentar o corte. Tira da bola a chance de defesa do Fernando Miguel. E o Asa empata. Resultado que vai levando a decisão para os pênaltis. Deixou com liberdade aí o Valdanes. Está de frente, Luiz Paulo na movimentação. Valdanes fez a abertura com o Didira. O cruzamento, a bola vem por baixo. Olha o Valdanes, chegou brigando. É pênalti. Jean-Pierre, com muita convicção, a poucos metros do lance, apontou a marca do pênalti. Veja aí o corte parcial, o Valdanes acredita, Diego Renan chegou por baixo, chegou atrasado, a bola estava parada, é o carrinho dentro da área no jogo de risco. E o pênalti marcado aí, o lance por vários ângulos para você tirar a dúvida. Teve dúvida, Rafael? Não dá para discutir, né? Movimentação do que é permitido ali dentro em cima da linha. Olha o Didira! Didira cobrando pênalti e a virada do Asa. Veja mais uma vez, tranquilidade, acertou o canto o Fernando Miguel, mas a cobrança convicta do Didira foi lá no cantinho, lado do pé de chapa, pé direito, correu para a bola, olhando a movimentação do Fernando Miguel, né? E o Asa vira, esse resultado vai colocando o Asa na próxima fase da Copa do Brasil. Escudeiro. Lançamento para o Rainer. Pedro Henrique saiu, teve a dividida, pênalti. A saída do Pedro Henrique. O torcedor sente ali um fio de esperança aqui no Barradão. O empate não serve, o empate ainda classifica o Asa. Vamos rever, olha o Rainer, Pedro Henrique. E aí o Rainer, né? Fica esperando o contato. Claro, esperando o contato. O Pedro Henrique já tá passando, né? O corpo tá ficando, mas a mão direita fica ali. E o Marcos Antônio, Rafael, ficou inconformado, né? Porque foi fazer lá o Pedro Henrique. É exatamente isso, a pergunta é essa, né? O Matheus até passou pra gente que falhou. Vamos olha o Escudeiro, já fez um de pênalti, cobrou o pé esquerdo. Pois é, 2-2 foi o resultado do jogo e você viu, inclusive, que na primeira partida 1-1 em Arapiraca, o gol do Alex Henrique. E com esse 2-2 o Asa passou de fase, vai enfrentar o Palmeiras na terceira fase da competição. Pela Série B do Brasileiro tivemos 2 partidas ontem, vamos botar na tela os resultados para você, vamos ver. O Macaé venceu o Oeste pelo placar de 4-2 e o Náutico, jogando na Arena Pernambuco, venceu o Criciúma pelo placar de 2-0. Esses acabaram sendo os resultados de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. A sequência da rodada será na próxima sexta-feira e o encerramento desta rodada de número 3 da competição só no próximo sábado. O CRB vive em ritmo acelerado na construção do seu centro de treinamento. Nós vamos acompanhar então imagens para você que acompanha aqui o Canal Esportes, imagens da TV Gazeta desse material e de como anda o centro de treinamento do CRB. Vamos ver. O complexo de 100 mil metros quadrados continua em obra, mas de primeira pouco se nota de diferente do que vimos da última vez que viemos. Isso porque agora o trabalho é delicado. As estruturas estão praticamente todas levantadas. Falta apenas terminar a instalação da parte elétrica, o revestimento da piscina, o encaixe das banheiras de hidromassagem e a instalação da encanação. Todos serviços pontuais que não devem atrapalhar no andamento da obra. O que atrapalha de verdade é aquilo ali, a chuva. Nesta segunda, o trabalho começou cedo, mas pouco pôde ser feito, já que boa parte do terreno estava alagado devido às chuvas do fim de semana. Agora depende, questão de tempo, estamos no inverno, mas a nossa parte aqui da construtora, a gente já está na fase de acabamento, como vocês estão vendo. É colocação de cerâmica, a parte hidráulica e elétrica já está sendo feita, já tem 50% já pronta, e vamos esperar a questão dos campos agora aqui, né?
Enquanto o CT não fica pronto, o CRB segue treinando no Nelson da Via Expressa. Por aqui o pessoal está trabalhando sem prazo para entrega, mas a estimativa é de que até o começo de julho o CT esteja totalmente pronto. Estamos empenhados em entregar isso aqui o mais breve possível. O trabalho segue sendo tocado e a esperança é que por aqui o sol brilhe mais forte. Pedir que chova pouco, não que chova muito, mas chova pouco, para que a gente possa entregar isso aqui. Beleza, então, você acompanhou esse material para que a gente possa encerrar o Canal Esportes de hoje. Vamos dar aqui uma passada nos jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira. Além do duelo do Inter contra o Santa Fé da Colômbia, jogo lá em Bogotá, você também vai poder acompanhar justamente nessa sequência aqui do Canal Esportes os detalhes dos jogos da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Cuiabá hoje à noite, às 10 da noite em São Januário. Atlético Goianiense e América de Natal às 7h30 da noite, segundo duelo entre as equipes. O Ceará joga contra o América Mineiro no estádio Presidente Vargas às 10 da noite também nesta quarta-feira. E o Bahia enfrenta o Luverdense na Arena Fonte Nova, também no mesmo horário, às 10 da noite nesta quarta-feira. E amanhã nós vamos repercutir todos esses assuntos aqui no Canal Esportes. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Um grande abraço, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.